Olá, meu amado, minha amada, graça e paz. Amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso. É o bom dia vida chegando, com uma palavra de fé, de amor, de esperança do coração de Deus para o seu, para o meu, para o nosso coração. Amém? Gerados em Jesus. Esse é o tema dessa série. E hoje eu falei que ia começar a falar da primeira característica dessa geração. Essa geração que é gerada em Jesus. Entenda que quando eu falo geração gerada em Jesus, não significa que é a minha geração, mas todos aqueles que estão sendo gerados em Jesus e foram gerados em outra época também, precisam ter essa característica. Nós estamos tomando a vida de Davi como exemplo. E a primeira característica eu falei para você ontem, que era o quê? É uma geração que adora. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar com você sobre os 3 Cs. Curtir, comentar e compartilhar. É importante. Está assistindo o vídeo agora? Já curtiu? Não? Dá um toquinho aí, curte agora. Coloca uma mensagem de onde você está ouvindo. Deus tem falado contigo? Como Deus tem falado contigo? O que tem sido bom dia vida para a sua vida? Fale conosco, bote nos comentários, nos ajude e compartilhe com seus amigos, seus grupos, mensagens, familiares, nas redes sociais. Nos ajude a pregar o Evangelho. Amém? Geração que adora. A geração de Jesus, que é gerada em Jesus, é uma geração que adora. João capítulo 4, do versículo 20 ao 24, se eu não me engano, deixa eu abrir aqui a Bíblia para você. Jesus está conversando com a mulher samaritana. E é tremenda essa passagem, querido. João 4, versículo de número 20. Começa assim a conversa. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, não importa que os que o adorem em espírito e em verdade, e louvado seja Deus por essa palavra. Perceba que a mulher, embora fosse samaritana, tinha todo um jogo político por trás, um monte de coisa que vinha lá de trás, entre judeus e Reino do Norte, Reino do Sul e Samaria, tudo isso, que eu não vou entrar em detalhe agora. Ela queria saber aonde adorar, porque ela queria adorar e queria adorar da forma correta, da forma certa. O que nós vemos hoje é muitas pessoas adorando a Deus de qualquer maneira. Jesus cria um diálogo com ela e ela expressa o seu coração, que é aonde adorar. Qual é o lugar certo para adorar? Nossos pais adoravam aqui, mas vocês adoram o templo. Aonde que é o lugar? É aqui ou no templo? Fala para mim, porque eu quero estar no lugar correto da adoração. E Jesus fala: você crê que está chegando a hora que nem é aqui, nem vai ser no templo? Porque Deus está procurando verdadeiros adoradores. Deus não procura adoradores, Deus procura verdadeiros adoradores. Então, pastor, o senhor quer dizer que pode ter falsos adoradores? Pode ter falsos adoradores. Tem falsos profetas, tem falsos mestres, tem falsos pastores. Pode ter falsos adoradores, que até choram, que se derramam aos pés de qual Deus eu não sei, mas não estão adorando a Deus. Eu falo da igreja, porque tem pessoas que adoram pessoas, tem pessoas que adoram denominações, tem pessoas que adoram cantores, tem pessoas que adoram artistas. Ela pergunta: onde adorar? No templo? No monte? Em casa? Na rua? No trabalho? Aonde? Qual é o lugar certo da adoração? Ela pergunta: quando adorar? Pela manhã? À tarde? À noite? Quando eu sou abençoado? Na bênção? Na prova? Na alegria? Na dor? Com a despensa cheia? Com a despensa vazia? Quando? Aonde e quando? Em todo lugar e em todo tempo.
Mas adorar, o que é adorar? É cantar? Quem canta está adorando? Não. Porque para cantar eu preciso ser afinado. Mas para adorar eu não preciso ser afinado. Para mim ser um ministro de louvor, eu tenho que ter afinação na voz. Para me cantar num grupo de louvor, eu preciso ter minha voz afinada. Mas para adorar, não. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Eu gostaria muito de cantar. Sim, gostaria. Teve um tempo que eu quis muito. Mas eu entendo que esse não é o meu chamado principal. Eu posso adorar a Deus com a minha voz. Mas eu não vou ser um ministro de louvor. Você já viu alguém na rua com uma gaiola e uma cambaxirra dentro? Falando, olha como é que essa cambaxirra canta bem. Sabe o que é cambaxirra? Aquelas pássaros que por volta das 5h30, 6 horas faz aquele bando ficar voando. Sabe? Você já viu alguém com uma gaiolinha na rua falando, olha só como é que a minha cambaxirra canta bem? Você já viu? Não. Você já viu sabiá, trinca-ferro, canário, mas cambaxirra, não. Mas cambaxirra também adora o Senhor, porque a Bíblia diz que toda a natureza adora a Deus. Embora você não tenha uma cambaxirra na gaiola para mostrar para as pessoas o canto dela, ela, quando está ali revoando e soltando aquele canto que ela tem, ela está adorando a Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, se eu sou a geração de Jesus, eu sou uma geração que adora, eu preciso entender o que é adorar. O que é adoração? Como eu adoro a Deus? Eu adoro a Deus com hinos, eu adoro a Deus com louvores, eu adoro a Deus com dízimos, eu adoro a Deus com ofertas, eu adoro a Deus com obediência, eu adoro a Deus com submissão, eu adoro a Deus com ações de graça. O que é ações de graça? É agradecer a Deus. Mas só com isso? Não. Eu adoro a Deus quando eu faço algo para alguém sem querer ou pensar em receber algo em troca. Tiago 4,17 nos ensina isso. Se você sabe fazer o bem, não faz, tu peca. Então nós temos que parar com essa mania que a adoração é só aquele momento das 3 músicas do louvor, as 4 músicas do louvor antes da palavra. Aquilo pode ser uma parte da adoração, mas não é a adoração completa. Porque a minha adoração não pode ser só naqueles 30, 40 minutos ali. E o resto da semana? E o resto dos dias? Eu não adoro mais a Deus? Eu só adoro ali? Não, a sua vida, a minha vida tem que ser uma vida de adoração ao Senhor. Então tem muitas pessoas que adoram a Deus, mas nem sabem que adoram a Deus. Quer ver? A Bíblia diz que Davi começa a reinar. E quando Davi começa a reinar, ele lembra do que ele falou com Jonatas, seu amigo, que um cuidaria do outro. E ele fala, existe alguém aí da casa de Davi, de Jonas, de Saul, para que eu possa agir de benevolência com ele? Existe. Existe um homem chamado Mefibosete, aleijado, deficiente, dependente, mora lá em Lodebar, lá onde o vento faz a curva, um pouco mais para frente. Manda chamá-lo, traga aqui. Ele é levado. E daquele dia em diante, tudo que ele tinha é restituído a ele. Ele sai da miséria para a riqueza de uma noite para o outro, de um dia para o outro. Ele passa a sentar à mesa com o rei para comer com o rei. E a toalha da mesa cobre a deficiência dele. Quando você tem uma vida de adoração ao Senhor, você vai sentar à mesa com o Senhor, porque fomos chamados para sentar à mesa com Ele. E a toalha da mesa de Deus, que é a graça, vai cobrir a sua deficiência. A sua deficiência não vai ficar à morte, você vai viver na dependência do Rei, na dependência do Senhor. Geração de Jesus, gerados em Jesus. É uma geração que adora ao Pai. Aleluia, glória a Deus. Adorar não é só cantar, adorar não é só cantar louvores e hinos, adorar é um estilo de vida que você decide, você não sente adoração. Eu fui tocado pelo Espírito, vou adorar a Deus. Não, você decide adorar a Deus.
Jó perde os filhos, Jó perde as fazendas, mas Jó adora o Senhor. Quando ele abre a sua boca e fala: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor. Nu eu vim para essa terra, nu eu voltarei para o pó. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Ele resolve adorar a Deus na dor, ele resolve adorar a Deus na tristeza. Estava doendo para ele perdeu todos os filhos, ele ficou pobre da noite para o dia, estava doendo demais. Mas ele não blasfema, não murmura, ele adora a Deus com atitudes. Aleluia, louvado seja o Senhor, bendito seja Deus. Davi está lá, jejuando em pano de cinzas, enquanto o filho do pecado está doente. Mas quando o filho morre, Davi toma um banho. Ei, Davi se perfuma. Ei, xalabandarábia, e vai para o templo fazer o que? Adorar ao Senhor, adorar ao Senhor, adorar ao Senhor, adorar ao Senhor. E as pessoas perguntam: eu não entendo, quando o menino estava a morrer, você estava aí em pano de cinza e tal, e agora que o menino está morto, você muda tudo e vem adorar ao Senhor. Ele fala: enquanto estava vivo, havia uma esperança, Deus podia ouvir uma oração, mas agora não pode mais. O que eu vou fazer? Reclamar, chorar? Eu vou adorar ao Senhor. Então ele toma um banho, tira aquelas vestes de sujeira, tira aquelas vestes de imundície, e ele vem ao templo cheiroso, vestes novas, levanta as mãos e adora ao Senhor. Talvez o que falte para você, meu amado, para ser geração de Jesus, é passar a adorar a Deus em espírito e em verdade. Em todo tempo e em todo lugar, aonde você estiver. Mas isso é decisão. Você precisa decidir a adorar a Deus, porque o diabo virá contra a sua vida para fazer você blasfemar. O diabo virá contra a sua vida para fazer você murmurar da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu pastor, dos irmãos que congregam com você. O diabo virá para mostrar falhas das pessoas para você e colocar as suas características boas e exaltar o seu nome. Mas em nome de Jesus, você vai estar blindado pelo Espírito Santo. Você vai entender, aleluia, que não é Deus, e você vai glorificar e adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus. Esse é o segredo. Geração de Jesus é uma geração que adora. Eu quero adorar a Deus em oração agora com você. Vamos? Senhor, eu te adoro, eu te glorifico por causa dessa palavra, Senhor. Nós somos geração de Jesus, gerados nele pela graça, pela misericórdia, pelo poder, pela unção. Então, Senhor, nos cobre com o teu sangue, nos guarda, nos ajuda, Espírito Santo, a adorar a Deus em todo tempo e em todo lugar, com a nossa atitude, com a nossa sinceridade, fugindo da corrupção, Senhor, fugindo da soberba, do orgulho, do pecado, uma vida celibada em Ti, ó Deus, Senhor, para glorificar o Seu nome. Mas para isso precisamos do Espírito Santo movendo a nossa vida. Então, toma-nos nas suas mãos e nos move, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado. Olha, beijo no seu coração, Deus te abençoe.